Falei que você é empreendedor na área de software. Conta um pouco aí o início da sua trajetória. Quando foi? Quais foram as dificuldades? Como é que você começou? Porque não é fácil. Em Santa Catarina, muito novo, ainda perdido, não tinha conhecimento da área de tecnologia. Trabalhar em supermercado, trabalhei como empacotador, eu contei para o senhor. Fiz um curso de Delphi na época, né? De Delphi, e nas empresas que eu atendia na época, como praticamente mudou o país. O senhor começou algo onde eu conheço 70% das pessoas que eu conheço de negócio. Nós estamos falando de contribuição para a raça humana, contribuição para o nosso país. O senhor consegue olhar no espelho e enxergar o tamanho de tudo que o senhor conseguiu fazer e que aquilo começou na tua mão, que tudo isso saiu da mão do senhor? Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. O programa Ernesto Responde vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas, com o Ernesto Abercor e os seus convidados. Você também pode escutar o programa em formato podcast, aquele que você apenas escuta, não precisa ficar assistindo enquanto você dirige, enquanto você vai fazer as suas atividades físicas. Enfim, é uma outra maneira de poder acompanhar o nosso programa. Um recado agora: se a sua empresa precisa de um ERP completo, robusto, de qualidade e que atenda a todas as necessidades do mercado, você precisa conhecer a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa do Ernesto. Caso você não saiba, o Ernesto é fundador da Siga na década de 70, cofundador da Microsiga na década de 80, até chegar no ano 2000 com a TOTUS. O Ernesto é cofundador da TOTUS. Toda a expertise de gestão empresarial do Ernesto está depositada atualmente na ERP Flex. Acesse lá erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre empreendedorismo no mundo de software. A entrevista é com o Rafael Santos, fundador da Arturia. O Rafael começou a sua trajetória como empacotador de supermercado. Enfim, foram vários desafios que ele foi superando até chegar onde chegou. E a conversa vai traçando paralelos com os desafios que o Ernesto também sofreu empreendendo quando começou na área de tecnologia ali na década de 60. Lembrando, todas as informações dos nossos convidados você encontra no texto, no descritivo que está aqui no YouTube. Lá você encontra as redes sociais, principalmente o LinkedIn, para que você possa manter contato com os nossos convidados. Acompanhe agora a entrevista. Falei que você é empreendedor na área de software. Conta um pouco aí o início da sua trajetória. Quando foi? Quais foram as dificuldades? Como é que você começou? Porque não é fácil, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da história para vocês. Para mim é uma honra muito grande falar disso com o senhor, que é, de fato, dentro do meu segmento, minha maior inspiração mesmo. Realmente é aonde eu ancorei o entendimento de aonde eu gostaria de chegar e aprender. Então, estar aqui hoje é um motivo de muita honra para mim. Eu tenho certeza que para a Arturia como um todo, para toda a nossa equipe aqui, a gente está todo muito feliz por estar aqui com vocês, né? Eu queria agradecer essa oportunidade. E aqui o objetivo desse programa aqui é exatamente esse. É mostrar aos nossos ouvintes empreendedores como você, como eu, porque o software realmente é uma área delicada, difícil, é preciso ter realmente muita paciência para desenvolver, a concorrência é forte. Então fala um pouquinho de como começou, quais foram as dificuldades, qual é o produto que você desenvolve. Perfeito. Eu comecei muito cedo a trabalhar, com 15, 16 anos, né, e não imaginava que trabalharia na área de tecnologia.
Comecei trabalhando primeiro como assistente num cemitério, por incrível que pareça, onde eu ajudava a montei lá um sistema, obviamente que não informatizado, mas de como catalogar as covas e por aí vai. Eu sei que é engraçado, mas bem foi assim, bem específico, né? Aí montei, obviamente, uma forma de organizar isso tudo na época, perto da minha casa em Campo Grande, que eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha lá o maior cemitério da América Latina. Aí depois eu vim para Santa Catarina, eu gostaria de trabalhar com tecnologia e o meu pai já trabalhava na área de tecnologia e eu pedi a oportunidade de morar com ele na época justamente porque eu gostaria de aprender e entrar nesse ramo, né? Então começou praticamente, isso eu tinha 17 anos de idade. E que ano que era mais ou menos? Isso era 2005. 2004, 2005, né? Eu cheguei em Santa Catarina, muito novo, ainda perdido, não tinha conhecimento da área de tecnologia. Fui trabalhar em supermercado, trabalhei como empacotador, eu contei para o senhor. E com a minha primeira rescisão como empacotador, fui lá, peguei o valor e dei inteiro num curso de VIP numa escola de informática que ensinava para formatar computador, montar rede. Então foi ali que eu falei, olha, eu gosto muito disso mesmo, a ponto de pegar o meu dinheiro e gastar só nisso. Eu gostava muito, gastava o meu tempo com aquilo. E aí fui buscando me encaixar no mercado, né? Trabalhei numa outra empresa que era de embalagens de balde, onde eu embalava os baldes e meio período eu trabalhava e à tarde eu tentava aprender ainda essa área de tecnologia que para mim ainda era tão abstrata ali até os 21 anos, que foi o processo que eu até consegui ser técnico. Mas qual foi a primeira linguagem de programação? Nada, nessa época eu era técnico de informática ainda. Eu estava no ponto ainda de fazer manutenção nos computadores. Era isso que eu fazia. A parte hardware. A parte técnica mesmo. Aí depois que eu comecei a atender as empresas da parte técnica, entrar nas empresas, formatar os computadores, dar suporte mesmo nessa parte de infra, que eu entendi que software era um negócio muito legal, porque eu via que tudo aquilo estava funcionando dentro de uma indústria, que foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e eu via que o dia que o sistema ficava fora, a empresa parava. E eu pensava assim, cara, isso é muito importante. Isso está num lugar muito importante na cadeia social, digamos assim. Cara, eu quero trabalhar, eu quero entregar algo que agregue esse mesmo valor a ponto das pessoas olharem e falarem assim, caramba, a gente só trabalha melhor porque existe uma plataforma que faça isso, né? Então, eu gostaria e esse era o meu desejo. E aí eu fui buscar fazer um curso na época e fiz um curso de Delphi na época, né? De Delphi, e nas empresas que eu atendia na época como infra, né, o meu pai também ele era consultor Proteus. Inclusive, a primeira vez que eu fiquei sabendo de uma empresa de software, como ela funcionava, foi um dia que eu voltei do meu trabalho de empacotador, estava tendo um churrasco na casa do meu pai para ele e os colegas dele que trabalhavam junto implantando o ERP. Né? E ali eu pensei, pô, esse negócio é legal, acho que eu quero trabalhar com isso também. Aí vim nessa jornada, quando chegou com 22 anos, quando eu tinha 22 anos, eu já tinha certeza de que era o software que eu tinha que montar. Porque eu tinha trabalhado em 4 ou 5 empresas onde os pedidos de venda chegavam via fax. E naquela época, problema desde a geladeira, a cabo, tudo era a responsabilidade do cara de infraestrutura de TI. Então, volta e meia eu tinha problemas, a diretoria tinha problemas, porque os pedidos chegaram com problema, os pedidos vieram mal escritos, alguém ia lançar dentro do RP, lançava errado, a mercadoria chegava ruim para o cliente, de alguma forma, a venda não chegava como deveria para o cliente, como ele comprou, gerando lá um desgaste absurdo para o cliente do lado de lá, isso às vezes por falha humana. E aí vocês já usavam o Proteus? A empresa já usava o Proteus. Tá? E aí o que eu entendi? Que existia um espaço da área de vendas do que acontecia entre o varejista e a área comercial. Porque depois que chegava dentro da área comercial, que a gente tinha lá um time de call center digitando os pedidos e tal, ali a coisa funcionava perfeitamente. O problema eram as possibilidades de erro entre a ponta onde a solicitação do pedido até chegar. Porque o vendedor às vezes ia lá, fazia um pedido totalmente fora da política, que até estava parametrizado no RP, mas como ele foi e fez aquela negociação na frente do cliente,
o pedido já chegava aqui como uma venda que foi efetivada junto com o cliente, e a empresa falava assim, esse pedido está totalmente fora da nossa regra. Mas que produtos que eram vendidos? Nessa empresa, eu trabalhei numa fábrica de Corda? Cordas. Então, era isso, né? Então, ela tinha representantes no Brasil todo, e a gente recebia pedidos via fax do Brasil todo. E dava muita manutenibilidade e isso, e desgaste. Falei assim, cara, a gente precisa fazer o pessoal mandar isso e dividir um pouco da responsabilidade da digitação desse pedido, né? Lá na ponta, lá com o vendedor. E aí tinha uma variedade de produtos muito grande. Um mix muito grande. Porque imagina, corda, né? A corda ela é toda muito parecida. Então o cara falava assim, eu quero da mesma, só que a amarela. Que SKU que é isso dentro do RP? É assim que vinha o pedido de venda, por exemplo. Repita o último pedido do cliente, mas mude tanto e dá tanto de desconto. Não era um formuláriozinho que vinha, esse item e tal. Os pedidos vinham por fax desse jeito. E aí, fora a letra dos caras não, é médico, né? aí tinha um pessoal do call center que tinha que pegar esses pedidos, entrar dentro do RP e lançar. E quem que era esse pessoal? Normalmente era pessoal com perfil de estágio, pessoal menos sênior ali dentro da rotina, que eram os assistentes de venda. Então, dentro dessa parte do sistema, da cadeia, estava a maior concentração de falhas e era o que gerava a maior necessidade de customizações e rotinas aleatórias nas outras áreas, porque entrava a venda errado. Poxa vida. Entendeu? Então a venda entrava errado, explodia problema em todos os outros lugares. Então o mercado já estava cobrindo o lado de tipo assim, se a venda entrar certo, nós temos rotina. Mas não era o que acontecia na prática. Daí eu pensei, cara, a gente tem que criar uma forma de conscientizar o vendedor e de criar uma educação e um sistema que faça com que a rotina dele lá seja feita dentro da nossa cultura e dentro da nossa política comercial, para que quando chega aqui não saia dando problema em todas as áreas da empresa. Então, eu tinha uns 21 anos. Aí o que a gente fez? A gente começou a viabilizar tecnicamente. Pô, dá para conectar isso com isso? Não tinha API na época para integrar. Tinha que conectar direto do banco do Proteus, montar uma interface. Aí eu criei um painel, a gente chamava de portal do representante. E aí, o que o pessoal falava? Cara, o pessoal não vai usar, não vai fazer pedido por aí e tal. Assim, cara, eles vão fazer porque e o pedido vinha em papel. Papel, impresso, e-mail, às vezes mal se usava e-mail na época. Era mais impresso, uma foto, mandava no e-mail. Pedido de venda. Pedido de venda, né? E alguém digitava, né, internamente. Exatamente. E aí, na época, qual era a preocupação? Pô, o representante não tem internet em casa, não tem internet no cliente, mas estava acontecendo o advento ali das LAN houses. Né? E aí a gente montou um planejamento onde tinha LAN houses estratégicas perto dos lugares onde ele atendia. E o que a gente conseguiu fazer? Melhorar a previsibilidade da indústria, porque esse era o problema. O representante ele saía na segunda para fazer pedido para uma região, ele fazia todos os pedidos da região, de lá ele ia para outra. De lá ele ia para outra. Ele passava a semana toda viajando para na próxima segunda, ou de repente no final de semana, ele sentar do lado do fax dele, lançar aqueles pedidos para mandar para a fábrica. Então, ou seja, o pessoal do PCP lá ficava desesperado. O que eu produzo, o que vai vir, o que não... Aí ficava com aquelas previsões que não acertava. Compra de matéria-prima, era uma cadeia, o pedido entrando de uma forma desparametrizada estourava problema em todos os lugares. E aí, quando eu consegui convencer o dono da empresa que isso ia trazer previsibilidade unicamente com ele exigindo que os vendedores fizessem o pedido pela plataforma, fez sentido para o negócio da indústria. Sim. Entendeu? E aí começou a dar certo, o pessoal começou a usar e começou a quebrar várias barreiras. E aí a gente faz assim, poxa, isso dá um produto. O problema não é só aqui. Não, mas peraí, o que você fez exatamente? Criei um portal. Um portal. Um portal web. O vendedor entrava lá, né? O vendedor passou entrava. A digitar. Isso. O vendedor passou a ir nas LAN houses, ter um acesso web, ele se logava, aí ali dentro já tinha a política ideal para o negócio, para a região dele e para a política para cada perfil de cliente ali, né? Então ele tinha já essas informações, ele passou a ter, por exemplo, o vendedor tinha que estar lá na rua, o cliente pagou, ele tinha que ligar aqui na empresa.
Então, uma coisa que era algo que era muito comum na indústria na época era ter pacote de telefonia. E daí eles distribuíam cotas de ligação para os vendedores para que eles pudessem, ou seja, ter contato rápido com a empresa. Porque a gente sempre defendeu o quê? O mercado. Que o vendedor ele precisa estar bem informado para conseguir vender. Só que o que se tinha de recurso era caro informar. O cara tinha que ligar, o cara tinha que esperar alguém atender. Quando ele ligava que alguém tinha que parar o financeiro tinha que parar para procurar um título. Ou seja, existia um desgaste gerado pelo time comercial na operação interna por conta da falta de informação que o campo tinha para tomar decisão. Então, vocês fizeram realmente uma evolução dentro do RP, num ponto muito importante, que é exatamente a entrada de dados, exatamente, para que ela se tornasse mais eficiente. E livre, principalmente, de erros. Exatamente, e que se comunicasse com o público certo, né? com o representante comercial estimulando ele. Ele fazia essa ponte. Exatamente. E aí a gente conseguiu transformar isso num produto mesmo, num produto. Tá. E aí, na época, um diretor da empresa, houve algumas mudanças nessa empresa e ele saiu. Nessas mudanças de redução de custos que teve na empresa, também eu era terceiro só, não era funcionário, né? Tá. Também saiu. E ele me propôs, assim, cara, tua ideia é boa, vamos montar, vamos fazer? E aí eu falei assim, então vamos construir uma empresa mesmo, né? Olha que legal. Aí em 2008, de fato, a gente fundou a Develop Web, que hoje veio a se chamar Arturia, né? Era uma empresa... Vocês começaram com o nome estrangeiro, vamos dizer assim. Técnico, né? A equipe técnica adorava essas coisas. É legal, né? Mas traz alguma dificuldade, né? As pessoas não pronunciam direito e tal. É melhor brasileirar logo. Ô Zé Lerdo, ligava para os caras assim, falava assim, olha, não gostei do teu produto, muito legal, tal. Faz o seguinte, me passa aqui o teu e-mail. Às vezes você ligava aqui na própria ligação fria, que você explicava, você tinha que pegava a lista de cliente aqui, ó, ligava um a um, falava, tem um portal que assim, ele vai resolver isso. Era convencer as pessoas do lado de lá que os representantes não vão usar. Essa era a grande dificuldade cultural. Então não vai usar. Então, assim, a gente passava por essa barreira. E aí, quando a gente chegava pro cara e falava assim, então tá, vou te passar o meu e-mail. Então é rafael@developweb.com.br. O cara falava assim, não, cara, tudo foi fácil até agora, mas falar com vocês tá difícil, tem que mudar esse nome. Daí a gente foi amadurecendo, né? Às vezes a gente não tem noção que você está resolvendo só o problema de um cliente, às vezes você não tem noção de o quanto tanta gente tem o mesmo problema. A gente não sabia que a gente falaria com tantas pessoas quando começou, né? Embora quisesse. E aí a empresa começou com esse nome, depois a gente mudou para DW, que daí ficava mais fácil, foram os clientes que apelidaram a gente assim. E aí, quando a gente realmente profissionalizou marketing, começou a profissionalizar mesmo as áreas da empresa, a gente fez um rebrand e aí a gente chegou no nome Arturia. 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 Aí já é um nome em português. Aí chega nessa lista que o senhor está falando. Comum, né? Arturia. Mas é meio que assim, se o senhor for ver... O que significa? Ó, o nome, a inspiração lá, quando a gente fez o processo de rebrand e tal, a gente queria trazer muito valor. Eu gosto de trazer realmente valores dentro do que a gente coloca, não é só uma empresa comercial, né? Então, o que eu entendi na época? Existiam algumas histórias mitológicas que eu gostava bastante. Uma delas era do rei Arthur, porque ele era um grande líder. Né? Ele era um líder dissidente e ele era muito admirado pelos liderados dele e o reino dele era muito feliz porque ele tinha a távola redonda, que era o conceito de, embora ele fosse o rei, ele estava disposto a conversar com todas as pessoas com igualdade, porque antes sentar à cabeça da mesa significava ser líder. Né? A gente até brinca às vezes, né? Quem senta na ponta paga a conta. Então, tinha isso. Então, para a cultura da época, aquilo foi algo muito importante. Né? Então, me inspirou essa história. Tem o TH, né? É Arturia. É Arturia normal. Normal, sem o TH. Exatamente. Para ficar simples. O nome Arthur, muita gente escreve com TH. Isso, exatamente. Mas a Arturia exatamente da mesma forma. Simplificou. Da mesma forma que a gente complicou no começo, aprendeu. Acho que é isso, né? Aprendeu e fez mais fácil aí.
E aí vocês desenvolveram um sistema. Isso, web. Web. É a PHP. Ele era feito em PHP. E houve alguma integração com a TOTUS? A TOTUS, de alguma forma, ajudou vocês? Porque vocês estavam fazendo uma rotina que complementava todo esse processo dentro do Proteus. Isso. Nós nascemos com Por que vocês não usavam a DVPL? Porque a gente não sabia usar. Esse foi o primeiro ponto. Sendo honesto com o senhor, realmente era isso. Na verdade, a gente lutou com as armas que tinha para aquele momento, né? E para o nosso cliente, como a gente era pequeno, o fato de usar uma tecnologia open source, a TI do nosso cliente entendia que era de menos custo. Para nós fazia sentido isso. Isso era um apelo que a gente entendia que fazia sentido, obviamente que hoje não é mais assim, isso tudo virou, mas na época a gente tinha esse crescimento do open source, uma adoção do pessoal também por isso, então a gente caía meio que comercialmente também na graça do time de TI. Então, quando a gente nasceu, já começou a primeira versão, primeiro independente, não tinha integração, né? E depois a gente começou a trabalhar, falei, cara, a gente precisa integrar, porque está tendo muito trabalho, ainda dá para diminuir esse trabalho, vamos fazer a integração. E aí a gente começou a estudar toda a estrutura do Proteus, que era esse cliente, né? O meu pai já havia sido consultor TOTUS, então algumas na TOTUS, né? Então eu já tinha um know-how, as empresas utilizavam. Então a gente começou a mapear as tabelas do Proteus, trazer de fato quais eram as informações, mas a gente percebeu que a grande ponto era o portal falar a língua do pessoal de vendas, né? Então era isso que começou a ser interessante. Falar assim, beleza, o que o pessoal quer? Eles gostariam de saber a previsão de pagamento de comissão. Falar, entendi, vamos mapear o Proteus, onde que a gente tem essa informação, vamos montar uma view no banco de dados com essa informação e vamos levar essa informação estruturada lá para a nossa plataforma para aparecer na tela, naquele lugar estratégico para o vendedor. Quando você fala em tela, você está falando em microcomputador ou já celular? Como é que não, era? Nessa época não usava ainda Android. Isso aí foi até 2014, mais ou menos assim, só web. De 2008, 6, 7 anos, foi o web mesmo, assim, versão web. Aí quando você achou que a ferramenta estava mais madura, estava pronta, o pessoal já estava... Aí veio a necessidade de adaptar a nossa plataforma de força de vendas aos smartphones. Sei. Que até então era restrito a grandes empresas que investiam em Palm Top, grandes distribuidores, e a gente entendeu o quê? Que existiam muitas indústrias aí com faturamento abaixo de 20 milhões mês que não tinha acesso ao mesmo que uma Elma Chips, uma Coca-Cola tem como recurso para investir, mas existia essa carência no mercado, e todas essas empresas trabalhavam com representantes comerciais, tal. Então e também usavam TOTUS, né? Então a gente adaptou o nosso produto para esse perfil de cliente. E aí, porque isso realmente em 2014, 2015, você fazer um software para o smartphone já é uma iniciativa bastante arrojada. Exatamente. Porque naquela época ainda a gente quase só usava o celular para realmente telefonar e aquilo que já vinha dos fabricantes de celulares. Quer dizer, vocês realmente desenvolveram um sistema. Exatamente. E além do PHP, o que vocês usavam como acesso a... Na época da versão web, ainda era com jQuery. Fazia a parte do front-end. Não tinha nem muito esse conceito de front-end, back-end na época. Era meio que tudo misturado ainda assim, sabe? Aí quando veio pro mobile, aí veio aquelas dificuldades. Pô, linguagem de programação era restrita ainda, só funcionava a linguagem. Você queria, cada aparelho tinha uma linguagem de programação. Sim. Então aí veio umas ferramentas como Genexus, que se prometiam a fazer a mesma fonte para tudo, mas não foi eficiente como a gente gostaria na época, porque a gente queria e tal. A gente entendeu que, de fato, a gente tinha que manter aquela visão web, aquele layout, aquele design agradável, muito parecido com um site, como um iFood hoje em dia, né? Trazer essa coisa de que para dentro do celular também tinha que ser uma experiência legal de usar e não só fazer, não só o software, né? E aí a gente começou a trazer essa cultura do design para dentro
da nossa empresa. Eu sou um cara muito apegado a isso, eu gosto muito de design, de qualidade nesse sentido. E aí a gente começou a desenhar as telas dentro do mobile. E eu e esse cara que tá ali, que é o William, o meu sócio, meu parceiro aqui, a gente começou a desenvolver essa versão. Primeiro foi o seguinte, a gente tentou com vários times, vários desenvolvedores e o pessoal não conseguiu entregar esse produto. Quais eram as dificuldades? Conhecimento técnico, tanto nosso, né? Era tudo muito novo, né? E pouco acesso. Nós estamos numa cidade pequena, Itajaí, Santa Catarina, a gente tem pouco acesso, tinha pouco acesso e a gente não sabia disso ainda, né? Então, você nunca foi para o exterior? Nunca fui para o exterior. Nunca fui para o exterior. E aí, quando o William chegou para trabalhar com a gente não conseguia. O mercado aceitava o produto, eu conseguia vender o produto, eles gostavam, mas a gente não conseguia ter o produto ainda daquela estrutura que a gente chegar naquele resultado que eu sei que dava. E o William foi o cara que chegou dentro do time, novo também, né? E mostrou uma ferramenta pronta, mostrou como que funcionava. Assim, cara, é isso, cara, é isso. E a gente começou a construir isso junto. A gente é sócio, né? Ele entrou na época como um funcionário, hoje é sócio da empresa. E a gente foi construindo essa plataforma a ponto de ela rodar no smartphone do vendedor offline, que esse era a demanda. Porque o problema era que o vendedor ia para os pontos vender, só que não tinha acesso à internet. Então, o desafio não era mais levar o cara para a lan house. O desafio era levar a lan house com o cara. Quer dizer, ele digitava no celular, mas depois que ele transmitia, não era online. Exatamente. E aí o que acontecia? A previsibilidade do gestor, do dono da empresa, depois que ele viu o que dava para acontecer, o empresário, né, o dono da indústria, ele falou assim, olha, cara, legal que a gente antecipou uma semana, mas a gente poderia trazer isso na hora, né? O cara fez o pedido de chegar aqui, fez o pedido, falei, putz, é verdade, cara, isso é melhor ainda. E aí foi que a gente desenvolveu uma rotina que hoje é um dos grandes diferenciais nossos, que é a nossa rotina de sincronização. A gente tem uma rotina de sincronização muito eficiente, que faz com que o vendedor esteja trabalhando offline e sem que ele tenha nenhum tipo de ação, a ferramenta sincroniza o tempo todo com todo um sistema de ETL, linguagens e ferramentas que a gente veio adaptando. E vocês tiveram dificuldade com essa questão de ter o Apple e o Android, quer dizer, duas tecnologias que têm certas diferenças? Falando na perspectiva de resolver... Porque a pessoa que fazia o pedido, ele podia ter qualquer celular. Sim. O que acontece hoje? O problema é o seguinte, o resolver a ponta, que é o usuário, ok, a gente conseguiu resolver, mas isso gera até hoje para a gente um custo de ter equipes voltadas para cada uma dessas demandas, porque não é a mesma pessoa que consegue ter a expertise, a mesma equipe que tem expertise para um dispositivo, para outro. Então, ou seja, para o cliente na ponta está transparente, mas para nós tem uma dificuldade, que é do nosso negócio. A gente absorveu ela, para a gente conseguir trazer essa experiência, a gente teve que trazer um pouco mais de custo para dentro de casa. Então, vocês realmente têm o pessoal que trabalha para o Android e o pessoal que trabalha para o Apple? Isso, e tudo isso até hoje? Até hoje. E isso é coordenado pelo William, o time do William. É bem desafiador, né? Como é que você vê essa evolução? Isso tudo aconteceu em 2014, você falou. Hoje nós estamos em 2024. Nesses 10 anos, houve muita evolução? Tecnológica, algumas novas possibilidades, mas se eu fosse colocar a grande diferença... Eu não diria que nesses 10 anos, desde que... Óbvio, as melhorias que estão melhorando, novos aplicativos, mas você vê... A gente que é de tecnologia sabe que depois que uma coisa entra no trilho, a gente já começa a ver para onde que ela vai. Então eu vejo que tudo que aconteceu com a tecnologia de 2014 até agora era algo esperado e que era necessário. Entende? Então foi um tempo de amadurecimento. Agora, as pessoas... passarem a entender que essa tecnologia não serve para controlá-las, assim, mas sim para auxiliá-las, essa conscientização que veio se construindo do como a tecnologia pode ser auxiliar ao sucesso, exatamente, que é um negócio incrível, assim, porque as pessoas conseguem ver valor no software, né? Porque ela vê a vida dela melhorando com o uso daquilo, né? Então, no caso da pessoa, o vendedor,
está num ponto que não tem internet, como é que está? Ó, vou te explicar como é que é a rotina de um vendedor. O cara começa a semana dele e um desafio grande. Você pode pegar de todas as indústrias, você pode pegar a maioria dos cenários de vendedores. Quando eu falo de indústria, né, eu já expliquei para você, distribuidor, qualquer empresa que tem um time comercial, né? O vendedor tem algumas dificuldades que elas são comuns. Uma delas, se planejar. Planejar o que tem que acontecer. Né, na semana, no dia. Isso é uma dificuldade de todas as pessoas, mas as outras rotinas dentro da empresa, você não consegue ir lá um dia, tá triste e não fazer as baixas do financeiro. Então, se você tá triste, né, e você trabalha no financeiro, você vai lá para o financeiro, você vai fazer as baixas do dia, triste, você vai fazer... A rotina tem que acontecer. Porque ela é extremamente pré-organizada e as expectativas estão claras. Agora, o vendedor ele é um cara solitário na função dele, ele é um empresário, né, sozinho, que ele está lá num lugar que ele tem que se desafiar a se organizar de um jeito que ele seja produtivo. É óbvio que a gente tem aí centenas de informações, treinamentos para que ele aumente a performance dele, mas na falta somos pessoas. Né? E o nosso cérebro não é construído para que a gente busque essa motivação, mas ele não foi construído para isso, né? Então, quando o cara está triste na venda, ele não vai vender. Exato. Então, agora, se a ferramenta traz para ele um planejamento, deixa ele muito perto do cara do financeiro que tem uma ordem de um trabalho para fazer. Então, ajudá-lo a organizar a rotina dele é muito importante. Aí, óbvio, aí qual que é o desafio? Pô, mas o cara não é nosso funcionário, é a terceira. Não, a gente não está falando de controle. Para de pensar em software como controle, não estamos falando disso. Estamos falando de software como uma ferramenta que vai fazer o cara chegar onde você quer. Vamos gamificar isso. Essa que é a ideia. E a outro ponto é o quê? O cara ele tem dificuldade de se planejar. O outro ponto, ele tem muita dificuldade de executar, fazer uma execução de venda de qualidade. O que significa isso? O cara conseguir oferecer o mix que a gente entende como indústria, como distribuidor, que ele tem que oferecer lá na ponta. Ele conseguir atender o cliente com as melhores promoções. Ou seja, quando eu chego no cliente, o que eu preciso fazer com ele? Então, a ferramenta traz para ele qual que é a situação financeira desse cliente, como é que ele compra, qual que é os produtos que ele mais compra, qual que é o produto que ele menos compra, já monto uma proposta de carrinho para ele, entendeu? Então, eu melhorei aonde ele vai, a sequência de quem ele tem que atender com uma previsibilidade de quanto ele vai ganhar. Quando ele chega lá, eu trabalho em cima, ou seja, aumentei aqui a assertividade dentro de cumprir a rotina dele. Aqui, já na execução, eu melhoro a rentabilidade, porque ele foi em todos os pontos que eu disse e, além disso, cumpriu, fez o que a gente entende que foi todo um estudo desenvolvido para entregar para ele fazer. E também, obviamente, ter um placar, que é uma ferramenta, um lugar onde ele consegue ver os indicadores para ver se ele está performando. Então, essa é a rotina de modo geral do cara. Ele se planeja, a ferramenta direciona para onde ele tem que ir. Quando ele chega no ponto de venda, ela diz o que ele tem que executar e tem um placar para ele ver se ele está indo bem dentro da entrega dele. Mas do jeito que você está falando, evidentemente é um sistema online, quer dizer, é um sistema que está tendo acesso à central, inclusive, por exemplo, você falou em preço, também o vendedor, às vezes, precisa saber se tem aquela quantidade no estoque. Isso. E eu vejo um drama assim, que quando você está num lugar distante, você está lá no meio da conversa, vendendo, fazendo aquele entusiasmo todo, cai a internet. Ó, o que acontece? A única informação que, obviamente, que você não tem 100% de assertividade, mas você tem algumas... você consegue construir um estoque paralelo, é o estoque. O estoque é o desafio. Mas todos os outros dados, a gente estruturou uma rotina onde ele tem uma cópia criptografada desses dados offline no dispositivo dele com um intervalo de 5 minutos. Legal. Então, assim, ó, ele se baixou um título, se ele está na frente do cliente e foi parametrizado que ele não pode vender para o cliente com título vencido, e ele entrou, fez uma solicitação de pagamento, o cliente já fez a baixa lá,
Fez a baixa no sistema, automaticamente a compra libera para fazer o pedido para esse vendedor. Então, quando eu estou aqui, eu não perco nada em eficiência. Só que o estoque, qual foi o melhor que a gente já chegou até agora? É o quê? Obviamente, trabalhar com uma previsibilidade da carteira daquele cliente e fazer uma pré-reserva e ter dentro da empresa um back-office que faz esses ajustes de pré-reserva para não ter o risco do cara vender e não ter o que entregar. Né? Então, é tudo muito dinâmico, né? E aí cada indústria tem, para cada empresa isso tem uma importância. Para um cara que compra ou que importa, estoque é importante. Para o cara que fabrica, ele vai demorar 5 dias para poder colocar. Então, é uma informação. O que ele ganha em utilizar faz com que isso diminua muito o custo operacional dele e dá atenção mais para esses temas aí. Enfim, a gente pode dizer que hoje o vendedor que usa esse seu software, ele tem toda a condição de dar boa informação, de atender bem o cliente. Sim. E esse seu software, hoje, ele está distribuído no Brasil todo. Em que segmentos? Está fora do Brasil também? Como é que está? Então, Sr. Ernesto, hoje, como a gente começou sem muito entender para onde a gente ia no começo. Não sei se isso aconteceu com o senhor. Empresário, né? Não sei se aconteceu com o senhor. Montar uma empresa, pessoal. Começar. Eu sempre falo, tem muita gente que vem me perguntar, estou pensando em montar uma empresa, como é que eu faço? E eu acho que desde as grandes empresas até as pequenas, todas foram construídas dessa forma como você está falando. Vai indo, A gente começa e vai indo e tem vários caminhos. Né? Essa que é a graça do negócio. E a gente fica viciado, depois a gente abre quando dá certo, a gente abre outra. E né? Isso tudo estava acontecendo em Santa Catarina. Isso tudo em Santa Catarina. Que é a terra do software. E aí, o que aconteceu que eu achei muito interessante? Olha só, aí eu não achava gente para comprar o sistema. Não sabia, porque como é que você vai, como que eu com 20 e poucos anos ia bater na porta de uma indústria e falar todas as suas vendas vão passar por dentro do meu software? Mas você teve um cliente, vamos dizer assim... O primeiro, quer dizer, o primeiro. Foi a cobaia. Que ele foi o cara que me ajudou a pagar o aluguel. Como é que chama a empresa? Chamava-se Estúdio Trama, lá em Balneário Camboriú. Gratidão para Luiz Felipe. Acho que é muito importante a gente mencionar o nome da empresa, porque são esses tipos de empresa que dão essa oportunidade para a gente que é de software. Exatamente. Que favorecem esse desenvolvimento, né? Não. Luiz Felipe era o nome do sócio, ele era filho do dono, ele já tinha uma visão inovadora. Ele falou assim, cara, eu vou entrar nesse projeto com vocês. Ele investiu, então a empresa começou com o primeiro cliente. A gente, como sócio, não ganhava dinheiro, mas a empresa pelo menos conseguia honrar. As grandes empresas. Exatamente, né? Mas aí, como é que você expandiu? Então, olha só, eu não sabia muito por onde ir, até porque quem vendia para a TOTS na época era a TOTS. Ninguém vendia para alguém que usasse a TOTS. Qual foi a relação com a TOTS? De negócio, nenhuma. Nenhuma. O que eu fiz? Eu comecei tinha os fóruns que o pessoal discutia as dificuldades sobre o Proteus. Então, sabe aqueles fóruns? Super RP, esses fóruns e tal? O que aconteceu? Eu comecei a entrar nesses fóruns e no Orkut... nas comunidades de pessoas que eram técnicas no Proteus e falar, olha, eu criei uma ferramenta que resolve isso, isso, isso. Se você quiser usar de graça por um tempo para testar, entendeu? Eu te faço uma demonstração e te libero um acesso. Aí eu fiz aquilo, um dia eu fiz esse post, eu recebi 90 mensagens numa semana. Cara, aquele dia eu falei assim, caramba, os caras se interessaram porque de fato eu queria. Então parece então que não é só as empresas que eu conheço que têm esse problema. Certo. E aí eu comecei... Aí veio, mas o que eu faço com esses chamados leads hoje em dia? Na época não era lead, né? Era e-mail. E aí, nesses leads, eram vendas de vários tipos de produto, porque cada produto na venda tem as suas características, né? De unidade vendida e como é prazo de entrega, esses negócios. Produto em grade, produto personalizado. Exato. Como é que você resolveu esse problema? Esse foi o grande desafio. Esse desafio foi o desafio mais técnico, que era o quê? Entender os problemas do cliente pela perspectiva dele e conseguir construir uma interface onde conseguisse atender diversos segmentos. Aí o que a gente construiu? A gente começou... hoje nós temos clientes como... essa empresa, por exemplo, ela era uma empresa de tapetes, produtos de decoração. A segunda empresa que entrou já para o nosso portfólio era uma empresa de cordas.
já não tinha nada a ver. Exato. Esse rapaz, aí a gente começou a customizar num primeiro momento. A terceira era uma empresa que fabricava etiquetas. Ela era a segunda maior fabricante de etiqueta do mundo. Chamava HI Etiquetas. Cara, aí já era um processo de engenharia, que o cara desenhava a etiqueta. E eu era meio assim, não, eu pego tudo. Vamos resolver. Eu pegava os problemas e a gente começou a construir parâmetros. Formulários de pedido, e aí a gente começou a cair num problema no nosso negócio, que era o quê? O volume de ferramentas de customizações. E tudo isso pros no clientes. celular. Nesse primeiro momento era web. E depois começou a vir... Porque quando a gente foi para o celular, a gente já tinha o jeito de fazer. Tá. Esses primeiros 6 anos de web fez a gente conseguir entender o que precisava para atender todos. Quando você fala web, o vendedor levava o computador? Ou levava o computador ou usava lan house. Na primeira fase. De 2008 a 2014... Ele era dependente da internet para trabalhar. Seja ele na casa dele, se ele tivesse internet, ele ia para uma lan house, ou ele levava o computador e fazia na Wi-Fi do cliente. E na época já tinha, né? Netbook. O pessoal usava muito. Lembra que veio uns notebook pequenininho? Então, exato. Que era hoje que foi substituído pelo tablet, né? Era esse netbook aí. E aí, depois disso, a gente falou assim, não, agora a gente tem que colocar essa expertise no smartphone. Aí veio problema de processamento, problema de capacidade, tamanho de tela, o que dava para fazer numa tela não dava. Então foi um desafio de uns 2, 3, 4, até hoje, em 10 anos, a gente melhora a experiência do usuário. Como a gente fechava com empresas de diversos segmentos, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente tem a Shell, todos os produtos da linha Shell hoje passam por dentro da nossa plataforma. Os lubrificantes da Shell, todos os baralhos da marca Copag, aquelas cartinhas de Pokémon, os baralhinhos. A caninha 51 é cliente nossa, toda a distribuição. A 51 ela vende nas 5.600 e poucas cidades do Brasil, e nessas 5.000 é o nosso aplicativo que é tirado. Não tem como você comprar esses produtos sem em algum momento a venda dele ter passado pela nossa plataforma. Recentemente, agora que eu falei para o senhor, a gente fechou a Jiquiti também, que é uma outra empresa. Então a gente acabou se posicionando num perfil de empresas que investiam na sua força de vendas. Certo. Esse foi um primeiro momento. Hoje, a gente entende que está todo mundo querendo fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Então, agora uma pergunta. Vamos lá. Você está falando em força de vendas, tal. Hoje, sempre depende de um vendedor ou você já tem situações em que quem digita o pedido é o próprio cliente? Excelente. Essa pergunta é muito boa, porque mostra a diferença cultural até do negócio do nosso país para os países maiores, né? Por exemplo, 85% da relação entre as indústrias e o varejo é feito dessa forma, através de uma plataforma tecnológica, um portal nos Estados Unidos. Tá. Lá, aqui no Brasil, não se existe ainda, está começando agora a cultura do varejista entrar num painel e fazer a sua compra direto da indústria, sem precisar do representante comercial. Então, hoje a gente já começa a ter um mix dentro das áreas comerciais de canais de venda. Você tem um vendedor CLT, que você tem um perfil de controle que você pode ter e uma exigência. E o cliente que já vai lá. O representante que já é um cara autônomo, mas você tem que estimulá-lo. E o cliente que também você vai conseguir. Principalmente aquele cliente que já compra há muito tempo e que só está repondo o estoque. Isso, que é o perfil normalmente do nosso negócio. Certo. O nosso cliente, ele abastece. No B2B, exatamente. Empresa e varejo, ele abastece. Então, ele não vende uma vez, né? Exato. E por isso que às vezes o pessoal fala, um CRM. Fala, não, o CRM ele entrega normalmente uma lógica de uma venda que acaba. E a relação representante, ele já precisa fazer o seguinte, eu tenho esses 30 dias, nesses 30 dias eu tenho essas horas. Eu preciso fazer o melhor dentro desse mês, porque mês que vem essa meta começa de novo. Para as mesmas pessoas. E aí também hoje a entrada de dados pode ser feita via computador, né? Principalmente porque hoje o computador está tão pronto. Porque tem também os vendedores internos. O celular meio pequenininho, né? Tem os inside sales, né? Que é como é chamado hoje, que é os vendedores internos dentro lá, que o pessoal fica fazendo essa cobertura de carteira. Porque se você for analisar o mapa do Brasil, toda indústria tem uma estratégia, toda empresa tem estratégia de expansão quando ela distribui e abastece. Então, é fácil você olhar aonde
você ainda não chega com o seu negócio. Ainda mais num país como no Brasil. Exatamente. Então a tecnologia consegue fechar as lacunas de aonde você ainda não chega. Amapá. Isso, Amapá. Pô, eu não consigo atender o Amapá? Eu não consigo ter um monte de vendedor, não, mas eu consigo ter um promotor lá, e dar uma plataforma para o meu ponto de venda lá comprar de mim, o meu promotor ir nos pontos de venda, falar bem do meu produto, engajar o meu produto lá dentro do varejista, né? E como é que está hoje a sua relação com a TOTUS? Quer dizer, você é exclusivo para a TOTUS ou você também já está atendendo outras software house? Não, a gente, ao longo desse projeto, né, ao longo desses 16 anos trabalhando 16 anos, trabalhando 16 anos, a gente começou a expandir para outros ERPs. A gente homologou com Sankhya, a gente integrou com Sapiens, com SAP, com Oracle, com Microsoft, né? Então a gente tem, o que a gente criou? A gente criou uma plataforma que ele é um hub de integração entre os ERPs e a nossa plataforma. Entendeu? Então, que é um conceito parecido com o ETL, que era usado em BI, né? Você pega os dados, transforma ele para uma forma que ele seja refinado para ter performance no dispositivo. E evidentemente o Rafael está aqui hoje no nosso estúdio, porque a gente está exatamente negociando a integração desse software com o RP Flex, certo? É difícil até então o RP Flex vai ter mais essa funcionalidade, porque isso é uma prática, né? Explica um pouco sobre como as empresas, quer dizer, qual que é a tendência dessa questão de cada vez mais a pessoa fazer um pedido de venda do seu local. Quer dizer, isso já chegou também ao consumidor final, né? Hoje eu percebo assim que a tecnologia, falando de possibilidades, quando a gente fala de programação, a gente sabe que a gente está, como sociedade, a gente está muito maduro. Né? Então, esse é um ponto que é fundamental para a evolução disso. O outro ponto é entender realmente o comportamento humano e aliar essas duas coisas. Eu acho que o grande desafio, como eu sempre falo, dentro das áreas, as outras áreas dentro de uma empresa, fora a área comercial, ela tem rotinas muito bem definidas, né? Mas o comercial recebe, de fato, aquela pressão de tudo só acontece porque alguém vendeu alguma coisa, né? O resto do processo, né? Então, cada dia mais ajudar o vendedor a atingir o resultado que a empresa quer. E eu acredito como isso? Entendendo o comportamento, respeitando as limitações do indivíduo, que às vezes o próprio mercado não respeita, como uma pessoa consegue. Eu acredito numa nova forma de executar os mesmos processos que já eram executados, baseado em qualidade da operação, qualidade de vida do próprio vendedor, com uma ferramenta que traga para ele clareza do que ele tem que executar, como executar e que de fato traga benefícios individuais. Porque esse vendedor, principalmente quando é representante comercial, a gente não pode esquecer que lá na ponta ele é um empresário, né? Então, ele tem uma carteira, ele tem uma região de clientes que ele já se conecta. Mais alguma informação aí que você tenha para o nosso pessoal? Eu, na verdade, queria inverter um pouquinho e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Se o senhor me permitir. Né? Como é para o senhor, não sei se com certeza o senhor já parou para pensar nisso, e não sei se o senhor tem essa consciência, que o senhor praticamente mudou o país. O senhor começou algo onde eu conheço 70% das pessoas que eu conheço têm as suas vidas, as suas famílias, tudo acontecendo graças a algo que o senhor começou. E nós não estamos falando de negócio, nós estamos falando de contribuição para a raça humana, contribuição para o nosso país. O senhor consegue olhar no espelho e enxergar o tamanho de tudo que o senhor conseguiu fazer e que aquilo começou na tua mão e que tudo isso saiu da mão do senhor? Olha, pessoal, eu acho que isso é uma grande alegria ouvir isso. Eu acho assim que a minha contribuição forte foi realmente na parte de, primeiro, escrever os livros. E
os livros que eu escrevi, né, temos aqui alguns exemplares. Dá uma parada aí. Eu acho que o principal é esse aqui, Gestão Empresarial com RP. Foi um livro que eu escrevi com muito carinho, inclusive acompanhava essa caixa, até com um chaveirinho, que era o exercício que é explicado aqui dentro, e com disquetes, né, com os programas, tudo. Então, eu acho assim que todos nós, quando começamos a desenvolver alguma coisa nova, e isso é comum em todos os profissionais, né, em todas as áreas, tem que se preocupar exatamente com isso. Divulgar, espalhar esse conhecimento, não guardar só para si. Então eu acho que isso que você falou tem reflexo nesse fato, que as pessoas acham, não, Ernesto, porque exatamente eu divulguei. Podia chegar, vou guardar só para mim. Eu divulguei. Primeiro através dos livros, aí depois através dos cursos, hoje através do programa Ernesto Responde. Então, eu acho que é isso que me dá satisfação e é com isso que eu procuro contribuir com a sociedade. E o Brasil necessita de pessoas que façam isso. Certamente que países como os Estados Unidos e países europeus são desenvolvidos assim. Por quê? Porque quando surge uma nova tecnologia, muitas pessoas espalham isso rapidamente entre os que trabalham com aquilo, de modo que rapidamente muitas pessoas tomam esse conhecimento. Por que o Brasil talvez ainda não é um país de primeiro mundo? Porque não existe uma população que tenha um conhecimento mais forte. Mas quem que coloca esse conhecimento na cabeça do nosso povo? Nas escolas. Os professores também necessitam de materiais como livros, vídeos, que eles possam ensinar. E eu acho base, que, né? Já que você falou tudo isso, vocês que estão ouvindo e que estão desenvolvendo qualquer coisa, se preocupem não apenas em fazer esse serviço para terceiros, proporcionar isso, mas espalhar essa cultura, né? Seja através de programas de vídeos, de livros, de textos. Hoje tem aí a internet, onde você pode exatamente espalhar esse seu conhecimento através de um site. Você vai lá, cria um site e começa a explicar. E certamente muitos de vocês que estão nos ouvindo estão, nesse momento, desenvolvendo uma coisa nova que daqui a alguns anos vai ser um negócio fantástico e que vocês podem ser aquele que está plantando essa semente. Esse é o recado que eu queria deixar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por Obrigado você. Ouvir isso. E é muito interessante essa sua história, principalmente no sentido de que você fez tudo isso ao lado de uma empresa como a TOTUS e de outras, né, os concorrentes da TOTUS, agregando. Isso que é muito valioso. Quer dizer, isso que dá para o mercado mais qualidade. Eu só tenho um motivo de muita gratidão pela oportunidade de estar com o senhor. Agradecer o senhor por tudo que o senhor construiu. Hoje, se a minha família e várias famílias no Brasil, que o senhor falou, é o modesto Habercorn, né? O Ernesto Habercorn, né? Porque realmente eu já conversei e validei essa minha ideia com vários. Tipo assim, cara, se eles não tivessem feito desse jeito, a gente não trabalhava aqui, a gente... Enfim, né? Então, para completar, agradecer muito. Tudo isso que você está falando, esse livrinho aqui é pequeno, ó. Você lê ele em 2 horas, tem muitas imagens, mas é o que eu procurei fazer para resumir isso que você falou. Dicas de como chegar lá. Perfeito. Onde eu mostro a história da TOTUS, como tudo nasceu, e principalmente os 10 princípios também do Netas, que também ajudam muito a gente viver melhor, a gente ter uma vida mais feliz. Muito obrigado. E um outro livro, Opa. Antes de você me dar o seu, um livro do Fotolabor. Meu pai era fotógrafo, então ele fazia fotos de São Paulo, Rio, Santos, e quando ele faleceu, eu e minha família fizemos esse livro,
e que eu te presenteio aqui. Muito obrigado, a senhor você Ernesto. que é de Santa Catarina. Muito obrigado Ver como mesmo. São Paulo é uma cidade grande. Linda. E eu queria também aproveitar a oportunidade, presentear o senhor também. Opa. Nós trouxemos aqui algo para o senhor degustar aí nos momentos de lazer, de descanso aí. Nosso... Só Que falou é um que é... vinho? Não. Olha, o Campari. Ô, pessoal, ele sabe que eu gosto de Campari. Peguei informação privilegiada. Muito obrigado. Nada, senhor Ernesto. Pessoal, mais um Ernesto Responde. Obrigado, gente. Rafael. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.